Olá pessoal, eu sou Gilvan Piropo, aluno do Núcleo de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Sergipe. Meu orientador é o professor Dr. Milan Lalique. Hoje vou apresentar o seminário intitulado Introdução à Teoria do Funcional da Densidade, o método dominante para simular sistemas mecânicos quânticos. Eu vou começar agradecendo aos professores da disciplina Seminários, aos colegas, à Universidade Federal de Sergipe, às agências de fomento, CAPES e CNPq. Para uma melhor organização, eu dividi o seminário nos seguintes tópicos: o que é a DFT, o problema de muitos corpos, os teoremas de Hohenberg-Kohn, as equações de Conchamp, Wien 2K, perspectivas e bibliografia. DFT, iniciais de Density Functional Theory, ou Teoria do Funcional da Densidade, proposta por Pierre Hohenberg, Walter Kohn e Lou Chan, no ano de 1964. Aqui nós temos Pierre, físico teórico estadunidense, faleceu em 2017, aos 83 anos. Walter Kohn, físico e químico teórico austríaco, naturalizado no Canadá e nos Estados Unidos, faleceu em 2016, aos 93 anos. E Lou Chan, naturalizado estadunidense também, o único dos três ainda vivo. O DFT é um método baseado principalmente por dois teoremas demonstrados por Hohenberg e Kohn e um grupo de equações construídas por Kohn e Chan, permitindo assim resolver a equação de Schrödinger de uma forma muito sensível. A aplicação dos cálculos da DFT está se tornando uma ferramenta padrão para diversos problemas de modelagem de materiais. Na física, na química, na biologia, ciência dos materiais, farmácia, astrofísica e em vários outros ramos da engenharia. A DFT ela oferece uma alternativa mais versátil, que é mapear sistematicamente o problema de muitos corpos em um problema de um corpo. Aqui eu trouxe alguns exemplos da aplicação do DFT. Síntese de amônia por catálise heterogênea, fragilização de metais por vestígios de impurezas, propriedades dos materiais para a modelagem da formação planetária, dentre outros. A DFT trata-se de um método ab initio que utiliza a densidade eletrônica como um ente principal para se obter informações do sistema. Ou seja, é uma maneira elegante de abordar um problema difícil, o problema de muitos corpos. E os modelos baseados na DFT são computacionalmente mais baratos. Isso possibilita e facilita sua aplicação. Vamos falar sobre o problema de muitos corpos. O hamiltoniano do sistema de muitos corpos pode ser escrito dessa forma, onde temos a energia cinética dos elétrons, onde as letras minúsculas aqui identificam sua posição, a interação coulombiana entre elétrons e núcleos. Temos também a interação de Coulomb entre elétrons, a energia cinética dos núcleos e a interação coulombiana entre núcleos. A massa dos núcleos é muito maior do que a massa dos elétrons. Isso significa que podemos negligenciar sua energia cinética. E a interação de Coulomb adiciona apenas uma constante se considerarmos a posição dos núcleos como parâmetros. Assim, permanecemos com o hamiltoniano, que contém a energia cinética dos elétrons, a interação coulombiana dos elétrons com o núcleo e a interação coulombiana entre elétrons. Podemos também adicionar algum outro potencial vindo de fora agindo no sistema. E vamos chamar de potencial externo a soma de todos os potenciais, incluindo os provenientes dos núcleos. Agora podemos nos perguntar:
Saímos de um potencial de um hamiltoniano gigantesco, já simplificamos ele um pouco, mas isso facilitou alguma coisa ou não no nosso problema? Ainda é um problema difícil e vamos escrever todos os argumentos do nosso problema e fazer uma análise. Podemos ver que o hamiltoniano de muitos corpos e as funções de onda para cada estado lambda depende de 3n coordenadas espaciais dos elétrons. Também temos problemas com os spins dos elétrons, que eu nem quero entrar nesse detalhe agora, pois a dificuldade do problema já é bastante grande até aqui. A complicação vem justamente do fato que não podemos separar as coordenadas. Então, temos que concluir, em geral, que não podemos resolver esse problema. Então, para resolver o problema de muitos corpos, temos que usar métodos aproximativos. E sem entrar em muitos detalhes, infelizmente, eu posso afirmar que precisaremos dos teoremas de Hohenberg-Kohn e das equações de Conchamp para conseguir resolver esses problemas. O teorema 1 diz que para qualquer sistema de partículas interagentes sob um potencial externo, este é unicamente determinado, exceto por uma constante, pela densidade eletrônica do estado fundamental. O teorema 2 diz que a densidade eletrônica que minimiza a energia do funcional da energia total é a verdadeira densidade eletrônica correspondente ao estado fundamental do sistema. Estes importantes teoremas constituem a base da teoria do funcional da densidade. Estes dois teoremas são fáceis de demonstrar, porém eu não achei necessário demonstrá-los aqui. Agora, vamos colocar dois cenários. Um sistema onde as partículas interagem e outro sistema onde elas não interagem. A pergunta que fica é: essas duas densidades podem coincidir? Ou seja, dado um sistema real, com elétrons interagindo e com densidade n, podemos supor a existência de um sistema com elétrons não interagentes que tem a mesma densidade? Essa é exatamente a ideia de Kohn-Sham. É realmente muito simples. Vamos assumir que para cada sistema real de elétrons interagentes, existe um sistema auxiliar de elétrons não interagentes que tem a mesma densidade. A partir dessa ideia, surgem algumas dúvidas. Quem é esse potencial efetivo sentido pelos elétrons não interagentes? Como são essas equações? Como é que eu posso escrevê-las? Outra coisa que posso perguntar é lógico pensar sobre a existência de tal sistema auxiliar? Começando pela primeira pergunta, sabemos do teorema de Hohenberg-Kohn que o potencial e a densidade estão em correspondência única, ou seja, até mesmo as funções de onda que aparecem nas equações de uma partícula são funcionais únicos da densidade. E para encontrar essas funções de onda, usaremos o teorema variacional, explorando essa dependência funcional. Então, podemos nos perguntar: quais são as melhores funções de onda de uma partícula que minimizam o funcional de energia? As melhores funções de onda serão aquelas que minimizam a energia, em correspondência com a densidade do estado fundamental n0. Com isso, vamos adicionar uma restrição que nos ajudará na nossa busca. Queremos que as funções de onda que descrevem os elétrons que não interagem sejam normalizadas. Portanto, a melhor técnica para minimizar sobre essas restrições é usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Para realizar esta derivada funcional, podemos colocar o funcional completo para a energia e derivar termo a termo.
não é difícil perceber que o resultado final fornece um conjunto de equações de uma partícula, onde esse termo é o potencial de Hartree e este termo é o chamado potencial de troca e correlação, definido como a derivada funcional da energia de troca e correlação com relação à densidade. Agora, eu posso afirmar para vocês que nós derivamos ou deduzimos, como vocês preferirem chamar, as equações de Conchamp. De uma forma simples, mas deduzimos. Um conjunto de equações de uma partícula para elétrons não interagentes que fornecem a densidade eletrônica exata do sistema real. Com isso, nós respondemos à primeira questão. As equações de uma partícula do sistema auxiliar com a mesma densidade do sistema real são exatamente as equações de Conchamp. Um conjunto de equações onde os elétrons não interagentes sentem um potencial efetivo dado pela soma de três termos. O potencial externo, atuando no sistema real, o potencial de Hartree e o potencial de correlação e troca. A soma desses potenciais às vezes é chamada de potencial de Conchamp ou potencial total, ou como aqui eu estou chamando de potencial efetivo. Tudo isso, como já mencionei lá atrás, baseia-se na suposição de que para cada sistema real existe um sistema auxiliar de partículas não interagentes com a mesma densidade, que é exatamente a segunda questão. Aí agora alguém pode questionar: mas você não demonstrou matematicamente a segunda questão? Ela exige uma matemática um pouco avançada. Então, fica para uma outra hora. Porém, como ela era uma condição para a gente responder a primeira questão, e a primeira questão nós conseguimos resolver deduzindo as equações de Conchamp, então implicitamente a gente acabou provando a segunda questão. Então, só destacar alguns pontos importantes. Graças à ideia do sistema auxiliar e o princípio variacional, nós podemos escrever as equações de uma partícula. As equações de Conchamp são equações exatas, no sentido de que fornecem a densidade eletrônica exata. E com isso, podemos obter, em princípio, a densidade exata resolvendo equações simples de uma partícula, como, por exemplo, as equações de Hartree. Vimos que as equações de Conchamp representam o conjunto de equações de uma partícula, o que é desejável, porque podemos resolvê-las. Então agora eu posso apresentar um método para resolver essas equações. Esse procedimento é conhecido como SCF, ou método do campo autoconsistente. Funciona da seguinte forma: temos uma estimativa inicial para a função de onda, ou de forma equivalente para a densidade. Vamos chamá-lo de densidade de entrada. Input, porque graças a essa densidade construímos nosso potencial. Ainda não iniciamos nosso ciclo de interação, então vamos chamar essa interação de interação zero. Vamos resolver o problema dos autovalores. Temos como saída os autovalores, autofunções, e por meio das autofunções, uma nova densidade, a densidade de saída. Neste ponto, podemos comparar a densidade recém-obtida com a anterior, a densidade de entrada. Muito provavelmente será diferente. Mas se a densidade não mudou, ou, para colocar de uma forma melhor, se a densidade é menor que um certo pequeno valor residual, chamado tolerância, então terminamos. Obtivemos nossos autovalores convergentes
as energias, as autofunções e, claro, a densidade final, que é o que queríamos. Mas nem sempre isso ocorre. E quando isso não acontece, nós vamos ter que fazer o quê? Repetir o processo com uma nova densidade de entrada. E repetir todo o processo até ocorrer a convergência. O que acontece é que a densidade de saída ela não pode ser muito diferente da densidade de entrada. Uma forma de ajudar nesse procedimento é você pegar a densidade de entrada anterior, somar com a de saída, e essa nova densidade agora será a sua próxima densidade de entrada. E você ainda pode brincar com esses parâmetros alfa e beta para conduzir a convergência. Então, esse é o método para se resolver as equações de Conchamp. O pacote de programas Vim2K permite realizar cálculos de estrutura eletrônica de sólidos, usando a teoria do funcional de densidade. Constitui-se de um grande conjunto de programas individuais, a maioria deles escrito em Fortran 90. É projetado para explorar a natureza periódica da maioria dos sólidos. Os passos para se trabalhar no Vim: começar definindo sua estrutura. Após isso, você começa a colocar todos os parâmetros da sua estrutura. E então, já pode inicializar. Executa o ciclo SCF. E depois, calcular algumas propriedades. Todas essas tarefas são guiadas na interface e também podem ser executadas na linha de comando. Atualmente, eu estou estudando a teoria da FT de forma geral, mas buscando aprofundar mais, aprendendo a aplicação prática dessa teoria nos códigos computacionais, aprendendo a rodar e controlar o código Vim2K, e com isso fazendo um estudo das propriedades dos materiais, especificamente os compostos XPO4, onde X são os elementos conhecidos por terras raras, a terceira coluna da tabela periódica, ali, os lantanídeos, e acrescentando o escândio e o ítrio. Estou realizando cálculos da estrutura cristalina, estrutura eletrônica e propriedades ópticas desses compostos. Com isso, estou escrevendo a minha dissertação de mestrado e também um artigo. E aqui apresento a bibliografia utilizada. Obrigado e até a próxima.